Sabe, rapaziada, eu estou aqui no primeiro vídeo para pedir para vocês deixar o like aí, se inscrever no canal, estará ajudando imensamente o canal aí e estará proporcionando eu trazer mais obras para vocês. Então, se você gostar do vídeo aí, já deixa o like aí e também comentem o que você achar do vídeo aí. Agora chega de enrolação e bora pra obra. Nossa história se passa em uma mansão isolada, profundamente nas montanhas. Dentro da mansão, há um pequeno grupo de pessoas reunidas ao redor da área central, onde um homem idoso, referido como o Grande Ancião, faz um anúncio. Ele revela que o príncipe Yen, da terceira geração da família Yi, foi destituído de seu título e que Yilang foi nomeado o novo príncipe. A razão por trás dessa decisão é atribuída à percebida falta de talento e realizações do príncipe Yen. A multidão irrompe em comemoração ao ouvir a notícia. No entanto, em meio à atmosfera de celebração, uma voz de oposição se eleva no meio da multidão. Essa voz pertence a uma garota que expressa abertamente sua insatisfação. Ela desafia o ancião, questionando a legitimidade da remoção de seu irmão de sua posição. Ela afirma firmemente que seu irmão lutou valentemente pelos direitos de mineração de suas famílias e pela nação, e exige uma explicação para a aparentemente infundada desculpa fornecida pelo ancião. As palavras apaixonadas da garota são recebidas com uma resposta desaprovadora da multidão. Apesar da reação negativa, ela mantém firmemente sua posição, enfatizando que seu irmão arriscou sua vida pelo bem de sua família e, portanto, é injusto que ele seja tratado dessa maneira. No entanto, suas protestações são abruptamente silenciadas quando um dos homens agride com um tapa no rosto. Yilang aproveita a oportunidade para afirmar sua autoridade e repreende a garota por desrespeitar o ancião em público. Ele ameaça com uma punição severa de 30 anos de prisão e ordena que seu subordinado execute a punição por perturbar o salão ancestral. O homem cruelmente agarra o cabelo da garota e começa a arrastá-la, justo quando a atmosfera opressiva se instala. Um grito estrondoso ecoa na entrada do portão, e com um movimento rápido, Yi Xian desfere um poderoso soco no homem que estava arrastando sua irmã impiedosamente. A força do golpe deixa o homem inconsciente, e Yi Xian coloca os pés sobre a cabeça do homem já desacordado. No entanto, Yilang o confronta por ferir seu homem. Yi Xian responde esmagando a cabeça do homem inconsciente, ameaçando a todos que, não importa quem seja, se machucarem sua irmã, serão enviados para o inferno em pouco tempo. Com um olhar preocupado, Yilang questiona a situação, perguntando por que Yi Xian está ali quando ele já havia enviado alguém para matá-lo. Enfurecido pela desobediência de Yi Xian, o velho homem canaliza sua raiva em seu punho, preparando-se para atacar. Suas forças colidem, resultando em um momento de confronto de golpes. Embora Yi Xian seja empurrado ligeiramente para trás, a multidão observa com espanto que a disparidade de poder entre os dois combatentes não é tão significativa quanto o esperado, apesar da diferença perceptível em seus níveis de cultivo. O mais surpreso com isso é o próprio ancião. Yi Xian confronta o ancião em busca de respostas para sua destituição. O ancião revela que Yilang é um escolhido recentemente despertado e o herdeiro legítimo da família. Essa revelação pega Yi Xian de surpresa, já que os escolhidos são indivíduos favorecidos pelo céu e pela terra, e são extremamente raros, com menos de 10 em todo o reino de Jian. Yi Xian desafia Yilang, afirmando que, como novo príncipe, ele não pode recusar o desafio. Yilang aceita, mas propõe que lutem na arena da vida ou morte. Ele questiona se Yi Xian ainda ousa enfrentá-lo, com um sorriso confiante, e Yi Xian concorda, mostrando sua autoconfiança inabalável. Yilang percebe isso e questiona se Yi Xian é destemido ou simplesmente confiante em sua habilidade de matá-lo. Ele anuncia que a luta acontecerá em um mês, com todos como testemunhas. Yi Xian concorda e parte do local, carregando sua irmã enfraquecida. Outros questionam Yilang sobre sua confiança em derrotar Yi Xian. Yilang responde que, após um mês despertando sua alma, ninguém em Qingxing será capaz de igualá-lo. Momentos depois, Yi Xian verifica sua irmã. Ela pergunta por que ele aceitou a batalha de vida ou morte com Yilang. Ele a tranquiliza, dizendo que sairá vitorioso, acabando com seu sofrimento. A irmã se culpa por ser um fardo, mas Yi Xian a tranquiliza, pedindo que descanse e durma. Após deixar sua irmã, Yi Xian se abaixa no chão, retirando sua peça de roupa superior e revelando uma ferida em seu estômago. Yi Xian relembra seu encontro recente, onde está cercado por corpos sem vida enquanto interroga um dos assassinos em busca de informações sobre seu empregador. O assassino simplesmente zomba da situação desesperada de Yi Xian, zombando dele por ser inútil agora que seu Dantian já está arruinado. Voltando ao presente, Yi Xian percebe que os assassinos provavelmente foram enviados pelos anciãos. Com um dedo manchado de sangue, ele retira um anel de sua roupa e faz uma promessa à sua mãe de que protegerá sua irmã e encontrará uma cura para sua doença. Quando seu sangue entra em contato com o anel, ocorre uma reação inesperada e, de repente, ele se encontra diante de uma estrutura imponente emanando uma aura ameaçadora. Apesar de sua natureza sombria, Yi Xian abre a porta, revelando um esqueleto sentado, uma espada e escritos ensanguentados no chão. A inscrição explica que o esqueleto é o lendário mestre da espada celestial, aprisionado por mais de 1000 anos, e sua única esperança está em encontrar um herdeiro que protegerá a seita da espada celestial. Cheio de determinação, Yi Xian está confiante de que,
Uma vez que domine a técnica da espada transmitida pelo mestre da espada celestial, ele poderá derrotar Elaine. No entanto, sua confiança é interrompida por uma voz feminina que lhe informa que, com seu Dantium destruído, ele não poderá herdar o legado. A observadora feminina examina Ishian e reconhece por que a Torre Sem Limites o escolheu. Ela reconhece seu talento excepcional, mas observa que seu Dantium está destruído, o que significa que ele deve buscar um caminho alternativo para a cultivação. Ela sugere uma técnica que permitirá a ele usar sua espada como substituto para seu Dantium, permitindo que ele cultive um corpo de espada. Com essa técnica, ele poderia dominar o mundo se assim desejasse. Desconfiado de suas intenções, Ishian questiona por que ela está ajudando. Ela revela que Ishian é o novo senhor da torre e precisa de sua ajuda para recuperar os 9 princípios da torre espiritual celestial, escondidos no reino celestial do céu. À medida que ele coleta esses princípios, ele se tornará mais forte e ganhará a capacidade de controlar as criaturas mais poderosas da torre. No entanto, o fracasso resultaria na quebra do selo, liberando a entidade mais formidável da torre e colocando sua vida em risco. E Ishian percebe que sua descoberta da torre é tanto uma bênção quanto uma maldição. Ele pergunta sobre as 3 espadas no topo da torre e se pode usá-las para treinamento. Ela revela que essas espadas são muito poderosas, e se ele não teme a morte, pode usá-las. Ela lhe entrega a espada do esqueleto, explicando que, apesar de ter perdido grande parte de seu poder espiritual, absorvê-la em seu Dantium ainda é perigoso. Motivado por sua determinação inabalável em proteger sua irmã, Ishian concorda em correr o risco. A observadora feminina assegura que o protegerá durante todo o processo, e Ishun se prepara para absorver a espada, totalmente comprometido com o caminho que se apresenta diante dele no 3º capítulo. Os 2 anciãos se envolvem em uma conversa sobre o Dantium quebrado de Ishian, um fato confirmado pelo sobrevivente da família Li. O ancião de cabelos brancos admira a audácia de Ishian em lutar com um Dantium quebrado e vê isso como uma oportunidade para mostrar as habilidades de Lang e prejudicar a irmã de Ishian. Enquanto isso, em um quarto, Ishian desperta de seu sono, percebendo que avançou para o 6º grau do reino de refinamento de Ki com ferimentos por todo o corpo. Ele o cumprimenta e revela que ele esteve inconsciente por 3 dias, cheia de preocupação por ele. E Ishian busca informações sobre a pessoa que a feriu e descobre que foi o chefe da cozinha, que também lhe serviu comida estragada. Determinado a buscar justiça, eles partem juntos. Mais tarde, Ishian localiza o chefe na companhia de um ancião, que revela a intenção de arranjar um casamento entre Ishian e a irmã dele. Enfurecido pelo tratamento cruel à sua irmã, Ishian age rapidamente, desferindo um poderoso soco e cortando a mão do chefe. O ancião intervém, preparando-se para atacar e exigindo a submissão de Ishian. No entanto, a raiva de Ishian atinge o auge enquanto ele enfrenta a decisão audaciosa do ancião de prometer sua irmã a um indivíduo tão desprezível. Quando seus punhos se chocam, a pura força do soco de Ishian faz voar para trás, deixando o ancião incrédulo. Enquanto Ishian, alimentado pela fúria, coloca o pé na cabeça do ancião, preparando-se para o golpe final, o grande ancião intervém, questionando sua lealdade à família por ousar matar um ancião. Elealen entra em pânico ao ver os anciãos, mas Ishian o tranquiliza rapidamente. Em resposta à presença do ancião, Ishian anuncia audaciosamente que está realmente se sentindo rebelde e desafia até o grande ancião, questionando se ele também deseja uma luta. A voz de Elang se intromete quando ele declara que eles deveriam ser os que se envolvem em combate. Notando seu nível de cultivo, a multidão, junto com o grande ancião, o elogia por alcançar o notável feito de chegar ao reino de transformação de Ki em poucos dias. Modestamente, Yelan minimiza suas próprias conquistas, e relutante em desperdiçar seu tempo com essa farsa, Ishian opta por se afastar, deixando a cena para trás. Justo quando o ancião grego estava prestes a chamá-lo de volta, Elaine interveio, sorrindo maliciosamente enquanto permitia que Ishian desfrutasse de seu tempo restante dentro do ringue de treinamento. Ishian se encontrou sob a orientação de seu novo mestre, que revelou os segredos de um reino oculto, o estado do Corpo Dourado, que reside entre os reinos de transformação de Ki e controle de Ki. Desconhecido para a maioria, foi neste estado que ele poderia dobrar sua força cultivando seu corpo físico. Ansioso para abraçar esse método, Ishian concordou em seguir os ensinamentos de seu mestre, mergulhando na arte da cultivação física. Momentos depois, um colossal feixe de luz irrompeu do coração da casa da família e, perfurando os céus, sem o conhecimento de Ishian, que estava imerso em profunda meditação, seu mestre o elogiou, reconhecendo seu talento prodigioso semelhante ao de um ser monstruoso. Ela revelou que o corpo dourado tinha o potencial de produzir uma visão do céu e da terra, atribuindo erroneamente o espetáculo celestial ao talento de Elaine. Os membros da família se ajoelharam em gratidão às forças celestiais. Enquanto isso, a mente inquisitiva de Elaine questionava a verdadeira identidade da pessoa por trás da maravilhosa visão. Assegurado de sua própria capacidade, ele concluiu que deve ter sido ele, pois dentro da família ninguém mais possuía talentos tão extraordinários. Emergindo de sua profunda meditação, Ishian experimentou um considerável aumento de poder, o que inadvertidamente alimentou sua autoconfiança. Felizmente, seu mestre interveio, guiando-o de volta ao caminho certo. Curioso e esperançoso, Ishian se voltou para seu mestre,
perguntando sobre uma solução para a doença de sua irmã. Ela respondeu, revelando que possuía os meios para curar a doença de sua irmã, mas a condição era que Xian trouxesse sua irmã para dentro do anel. Percebendo a urgência da situação, Xian resolveu confrontar Yilan primeiro e depois seguir imediatamente para a capital. Em um momento de descanso, Yilan informou a ele sobre a atmosfera festiva dentro do clã, pois a visão do céu e da terra havia sido atribuída à realização de Yilan. Ignorando a notícia, Xian tranquilizou sua irmã, prometendo sair vitorioso em sua próxima batalha, independentemente das circunstâncias. Para aliviar suas mentes e desfrutar de um breve descanso, Xian convidou sua irmã para um passeio tranquilo pelas ruas movimentadas. Enquanto passeavam, a aparência de sua irmã chamou a atenção de uma mulher vestida com uma roupa familiar. Além dos muros da cidade, uma mulher impressionante cavalgava graciosamente em um cavalo, confirmando que foi neste exato local que a visão do céu e da terra havia se manifestado. Deliciando-se com o tempo juntos, Xian e sua irmã de repente se viram no meio da multidão reunida, todos fixados na chegada de uma pessoa cujo nome ecoava pelo ar: Langu, a estimada gênio de Jianghu e a mais jovem estudiosa do país. Ela tinha a distinção de ser a primeira aluna a receber um convite do diretor da Academia Kanglu, e ela também era a única representante da mais jovem geração da linhagem de Jianghu a ter alcançado o Reino Celestial do Céu, uma conquista notável que lhe rendeu considerável reconhecimento. No meio da multidão, a atenção de Langu foi capturada por Xian, que emanava o estado do corpo dourado oculto, capaz de induzir uma visão do céu e da terra. Erroneamente presumindo que ele era Elan, ela imediatamente lançou um desafio. Seu mestre interveio rapidamente, esclarecendo o mal-entendido e revelando sua conexão com Elaine, sua parente. Desconfiado das intenções de sua irmã, Xian observou enquanto ela oferecia acompanhar Langu até sua casa. No entanto, Langu permaneceu firme em seu desejo de desafiar Xian, sem se abalar com a explicação. Aceitando o desafio, Xian pediu um adiamento de 2 dias para a luta. Lan Shu, sem estar convencida de suas qualificações para fazê-lo esperar, zombou da ideia de esperar por ele. Desagradado com a atitude dela, Xian pegou um pepino e o atirou em sua direção, esquivando-se com facilidade. Lan Shu ficou surpresa quando percebeu que um fio de seu próprio cabelo agora estava na mão de Xian. Surpreendido por sua natureza como cultivador de espada, ela elogiou sua habilidade, enquanto Xian respondeu com admiração por seu cabelo sedoso. Reconhecendo sua identidade como cultivador de espada, Lan Shu retirou seus comentários anteriores, reconhecendo o talento de Xian por ser um cultivador de espada em uma idade tão jovem. Conforme se aproximavam dos portões da casa, Lan Shu foi calorosamente recebida pelo grande ancião, acompanhada por Yilang e pelos membros do clã. Em contraste, os irmãos foram prontamente ordenados a sair pelo grande ancião. Em desafio, Xian questionou a preocupação do ancião, enquanto arremessava o pepino diretamente em seu rosto. Puzzled com a situação, Mizan perguntou sobre o contexto, e Yula explicou, retratando Xian de forma negativa e rotulando-o como arrogante e desprovido de talento. Quando ela exigiu esclarecimentos sobre a identidade de Elan, o grande ancião revelou que ele é Yilei, o escolhido e aquele que ela estava buscando. Acenando para ela com um senso de autoconfiança, Elaine não pôde deixar de admirar sua beleza, convencida de que sua reencarnação não tinha sido em vão. Ele acreditava que, uma vez que ela se conscientizasse da crueldade do príncipe, inevitavelmente cederia a seus avanços. Irritado com a declaração do grande ancião de Elan como escolhido, Misa mirou sua lança diretamente nele e prosseguiu insultando Ilan, comparando seu reino a nada mais do que uma bolha frágil. Enfurecido por seus comentários desagradáveis, Yelan exigiu esclarecimentos, desafiando-a a explicar a mensagem pretendida por trás de suas palavras. Imperturbável, Lan Shu esclareceu que Ilan não possuía as qualificações necessárias para competir com ela. Em resposta, Ilan se preparou para dar um soco, desafiando-a a recebê-lo se ele realmente não tivesse as qualificações. Tentando impedi-lo de mentir, o grande ancião o advertiu sobre o grande talento de Mizon. Antes que pudesse terminar a frase, Mizon brandiu sua lança, invocando uma figura semelhante a um dragão que exalava uma presença intimidante, reconhecendo-a como uma manifestação da intenção da lança. Ilan, intimidado, percebeu o talento de Mizon para compreender tal conhecimento profundo em uma idade tão jovem. Ela zombou de Ilan, chamando-o de covarde por hesitar em prosseguir com seu ataque, dispensando-o como nada mais do que lixo reencarnado. Antes de partir, Lan Shu insultou os anciãos e lembrou Xian de seu encontro agendado daqui a 2 dias. Enquanto os irmãos acompanhavam Nissan até o portão, o grande ancião expressou preocupação. Momentos depois, Xian se aproximou de seu mestre em busca de informações sobre Mizane. Em um comentário surpreendente, o mestre afirmou que Xian e sua irmã estavam à altura dela, enfatizando o talento de Yilin em particular. Animado com esse comentário, Xian não pôde deixar de perguntar se ele se igualava ao talento passado de Mizon. O mestre o repreendeu por se aproximar demais e interrompeu qualquer pergunta adicional, redirecionando seu foco para cultivar uma técnica de espada para aumentar ainda mais sua força. Uma técnica de espada é um tipo de arte marcial e,
entre as artes marciais praticadas pela família Yi, suas técnicas mais proficientes estavam apenas no nível humano. O mestre concedeu a Ixia uma técnica conhecida como uma espada determina a vida e a morte, que aumenta de nível em relação à sua convicção inabalável no caminho da espada. Encantado com esse presente, Ixia tentou abraçar seu mestre, mas ela habilmente evitou seu avanço, lembrando de se concentrar no treinamento em vez de se entregar à felicidade. Entendendo seu conselho, Ixin concordou de todo o coração. Após 2 dias de preparação, o palco estava finalmente montado para o aguardado confronto entre Xian e Yilan na praça. Animada com o evento, Yilin instigou seu irmão a dar uma olhada na arena. Tornou-se evidente para Ixin que a família Yi pretendia mostrar sua habilidade para elevar o status de Yilan. Observando isso, Lanayr comentou sobre o comportamento tendencioso do ancião. A atenção da multidão foi atraída pela chegada de figuras notáveis, incluindo o senhor da cidade, a família Jean e a família Li, que vieram testemunhar a luta esperada. As grandes outras questões da decisão de Lan Shu de lutar contra alguém como Xian, a quem ela percebe como um perdedor, são ameaçadas por Lan Shu, que ameaça matar o ancião se ela ouvir mais uma palavra dele. E o Xian aceita o desafio de Misa e convoca uma espada em sua mão, fazendo com que ambos os patriarcas percebam que Xian é na verdade um raro cultivador de espadas. O patriarca mais alto ri da família, ridicularizando-os por afastarem um gênio cultivador de espadas de sua família. Ao lado de Yiling, está o senhor da cidade, que entra em conversa com ela. Ele sugere que provavelmente foi Xian quem causou a divisão, adicionando mais uma camada de intriga à situação. Enquanto isso, o patriarca da família Yi repreende o grande ancião ao descobrir que Xian é na verdade um cultivador de espadas. Ele culpa o ancião por destruir sua família. O ancião retalia lembrando ao patriarca que foi ele quem concordou em abolir o cultivo de Xian e retirá-lo de sua posição anterior. Notando a reação negativa ao seu lembrete, o ancião tenta acalmá-lo sugerindo controlar Ixin sequestrando sua irmã. O patriarca o chama de cego e velho, apontando que o senhor da cidade já está protegendo Yilin. A luta entre Xian e Lan Shu começa quando eles avançam um contra o outro. Suas armas colidem, mas Lan Shu rapidamente segue com sua intenção de lança, desarmar Ixin. Ela empurra sua lança contra ele, mas Xian consegue evitar o ataque e aproveita a oportunidade para segurá-la em seus braços. Após isso, Xian se desculpa e cria uma explosão que os envolve no processo. Testemunhando isso, a preocupação de Yiling fica evidente, mas o senhor da cidade a tranquiliza. Quando a fumaça se dissipa, Xian é visto em cima de Misa, ainda segurando-a. Percebendo seu erro, ele prontamente retira sua mão. Misa o chuta para longe, ordenando-lhe que saia. Xian se desculpa pelo toque acidental, explicando que não teve a intenção de fazê-lo. Misa assegura que não é mesquinha e elogia sua habilidade em combate próximo. Ela revela que teve que usar sua vantagem de reino para o último chute que deu. Preocupada com o bem-estar de seu irmão, a irmã de Xian o abraça enquanto ele a segura de sua segurança. Uma vez que já deixou a casa dos He, Lan Shu estende um convite para ele se juntar à Academia Kanglu, expressando seu desejo de ter outra luta em alguns dias. Ele duvida de sua elegibilidade para entrar na academia, mas Lan Shu joga para ele um pingente de jade que pertence à sua senhora. Ela informa que o pingente lhe concederá entrada na academia, e o Xian olha para o pingente com esperança, pois acredita que a academia pode conter a chave para curar sua irmã. Ao ouvir a menção da academia, o grande ancião se ajoelha em desespero. O patriarca ordena que os guardas levem o ancião e o prendam na masmorra sob a noite iluminada pela lua. Yilan senta do lado de fora, jurando vingança contra Xian. No entanto, Xian se desculpa ao sair, mencionando sua própria natureza de eliminar rapidamente a raiz do problema. Sem que ele saiba, Lan Shu, acompanhada por um ancião, observa suas ações. Ela questiona o ancião sobre Xian, e o ancião o elogia por sua natureza decisiva. No entanto, o ancião conclui que eles são de mundos diferentes, e portanto, Ishi não é digno dela. Rejeitando a super reação do ancião, Lan Shu comenta que ninguém no mundo é capaz de conquistar seu coração. 3 dias se passaram desde o duelo e agora uma carruagem emerge puxada por um impressionante corcel. Quem a conduz é Yishun, acompanhado de sua irmã curiosa. Yiling se vira para seu irmão e pergunta se eles chegaram à capital. Yishun responde, revelando que ainda tem uma distância a percorrer, mas quando se aproximam da cidade de Qianxian, eles pegarão um barco de nuvem para chegar à capital. Xian fez um gesto para sua irmã entrar na carruagem, preocupado com o vento forte. De repente, ao seu lado está seu mestre, repreendendo-o por estragar muito sua irmã. Xian exclama ao ver seu mestre fora do ringue. Ela explica que é apenas uma ilusão e só ele pode vê-la. Sobrecarregado por sua curiosidade, Xian estende a mão para tocar seu mestre, provocando sua raiva. Com um olhar zangado, ela o adverte que repetir tal ato resultará em punição durante a próxima sessão de treinamento. Percebendo seu erro, Xian acalma seu mestre, explicando sua inocente curiosidade. Aproveitando o momento,
Seu mestre o informa que o selo no segundo nível foi liberado e que ele precisa encontrar o Dao, caso contrário, ninguém pode salvá-lo. Entendendo a gravidade da situação, Ishian pergunta sinceramente a seu mestre onde ele pode encontrar o Dao. Ela responde com um doce sorriso, expressando seu próprio desejo de descobrir sua localização, revelando que é por isso que ela precisa de sua ajuda. Após sua chegada à cidade, o passageiro entrega a Ishian um saco de moedas contendo 500 peças de ouro. Animado, ele convida sua irmã a acompanhá-lo para fazer compras enquanto passa. Intrigada, ela perguntou o nome de Yiling, e Yiling concordou em se apresentar. Ishian, que não tinha papas na língua, chamou a garota de pervertida, para desagrado dela. No entanto, ela rapidamente se recuperou e presenteou Lan com uma jade do verme de fogo celestial, explicando que poderia aliviar temporariamente o frio dentro do corpo dele e revelando seu plano de levar Yiling embora depois de concluir seus negócios. Ela ofereceu o anel a Ishian pelo bem de sua irmã. Com a partida da garota, seu mestre assegurou a Ishian que, embora as garotas superassem seu nível atual, ela não tinha mais intenções em relação a Yiling, e Yiling ficou radiante de felicidade ao mostrar orgulhosamente a jade quente para seu irmão, descrevendo seu calor reconfortante. Ele suavemente acariciou sua irmã, confirmando que sua condição era tratável. Enquanto isso, em um canto sombrio da cidade, a garota anteriormente mencionada estava envolvida em uma conversa com uma mulher mascarada que a chamou de Santidade. Surpresa pela descoberta de alguém com uma constituição especial em um país modesto como Jian, ela revelou sua intenção de levar Yiling embora imediatamente, se não fosse por seu compromisso urgente, que era a caverna do mestre da espada celestial. A mulher mascarada perguntou sobre Ishian, levando a Santidade a olhar para ele com desdém por seu dantião destruído e sua forma física média. Ela ordenou à mulher mascarada que enfatizasse que Yiling era a única prioridade, independentemente de Ishian estar morto ou vivo. Dentro do anel, uma tremenda rajada de energia foi vista deixando uma marca no chão enquanto Ishian estava exausto, mas triunfante. Ele informou a seu mestre que havia executado com sucesso o movimento conhecido como um único golpe determinará a vida ou a morte. No entanto, sua mestra rapidamente rejeitou sua afirmação, afirmando que ele mal tinha arranhado a superfície. Ela enfatizou que, se ele desejasse dominar o caminho da espada, ele precisaria mergulhar profundamente em seu próprio coração. Ela também lembrou a ele que ele ainda não havia alcançado o nível de Chi Imperial, o que explicava o contra-ataque que ele sofreu. O movimento que ele havia realizado era apenas uma manifestação da habilidade da espada, não um verdadeiro artigo. Apesar disso, Ishian sentiu uma sensação de satisfação por adquirir uma nova habilidade que poderia ajudá-lo em batalha. A mestra o iluminou ainda mais, explicando que ele estava subestimando o poder da espada e que, com o tempo, ele seria capaz de lutar no ar. Então, ela presenteou Ishian com um anel, revelando seus poderes ocultos. O anel tinha a capacidade de invocar a força do trovão e do relâmpago, mas só podia ser usado 5 vezes. E Ishian fez um plano para usar o anel junto com as habilidades de sua mestra para acumular riqueza, resultando em ela prontamente o expulsando do anel. Fora do anel, Ishian reclamou com sua mestra por levar a sério seus comentários. Ele olhou para o valioso anel e decidiu guardá-lo, reconhecendo seu valor. Enquanto estava sentado em sua cama, ele foi perturbado por uma comoção do lado de fora. Rapidamente, ele foi investigar e descobriu sua irmã sendo assediada por um homem desrespeitoso de meia-idade que parecia ter um desejo de morte. Entendendo a situação, Ishian rapidamente chutou o homem no estômago. Enfurecido, o homem ameaçado exigiu que Ishian se ajoelhasse e pedisse desculpas por iniciar uma briga no navio dos imortais embriagados. E Ishian, sem se intimidar, apontou a ponta de sua espada para o rosto do homem, fazendo o provocador covarde se encolher de medo e pedir ajuda. Os guardas do navio responderam prontamente à comoção, ordenando que Ishian e o provocador parassem de lutar dentro do navio dos imortais embriagados. E Ishian, observando o formidável nível de cultivo dos guardas a bordo do navio, reconheceu sua força. Enquanto isso, o provocador, ainda no chão, informou aos guardas que Ishian estava tentando tirar sua vida. Uma voz de trás dos guardas retorquiu que ele poderia explicar suas queixas aos habitantes do inferno e ordenou que o jogassem para fora do navio. Impotente e aterrorizado, o provocador só pôde implorar por misericórdia. A mulher que deu a ordem então voltou sua atenção para Ishian, explicando que as regras de seu navio se aplicavam a todos sob o céu, inclusive aos cultivadores de espada. Ela perguntou se estavam preparados para pular ou se precisavam de alguma assistência. Incerto de seu destino, Ishian tentou negociar, sugerindo que, embora um cultivador de espada estivesse sujeito às regras, talvez não fosse o caso de um grande espadachim. Desconhecido para todos os outros, sua mestra rapidamente refutou sua afirmação de ser um grande espadachim, e Ishian reclamou, pedindo a ela que não revelasse sua identidade, já que ninguém lhe daria o dão se ele fosse forçado a pular. Inconsciente de sua conversa sigilosa, a mulher expressou sua curiosidade, mencionando que só havia 100 grandes. O cultivador ishiano se viu em um quarto lindamente decorado, maravilhando-se secretamente com sua luxuosidade. Sua irmã, por outro lado, expressou abertamente sua admiração pela qualidade das acomodações. Tentando esconder sua própria admiração, Ishian brincou,
dizendo que sua irmã nunca tinha visto tamanha opulência antes, prometendo que ele lhe providenciaria uma casa ainda melhor no futuro. No entanto, sua tentativa de esconder sua própria fascinação foi em vão quando sua irmã mencionou a maciez da cama, fazendo com que ele inadvertidamente revelasse sua própria excitação. Nesse momento, a mulher de antes chamou o nome de Xian e os apresentou a uma variedade de comida, assumindo a responsabilidade pelo mal-entendido anterior. Surpreendentemente, ela percebeu que Xian já estava sentado à mesa, assegurando-lhe que não era um problema e perguntando o seu nome. Com o olhar fixo nele, ela se apresentou como Xiamin, a chefe da casa bêbada e responsável pelo navio das nuvens em que estavam. E Xian expressou seu espanto por alguém tão jovem quanto Mission ocupar uma posição tão alta em uma associação prestigiosa, secretamente alimentando um motivo para descobrir sobre o mestre de Xian. Ela também o elogiou por ser um grande espadachim tão jovem. Em resposta aos elogios, Xian ficou suando, percebendo a iminente pergunta sobre a identidade de seu mestre. Para desviar a conversa, ele chamou sua irmã para se juntar a eles na refeição, sinalizando indiretamente para a senhorita An que ela não precisava se intrometer mais e poderia deixá-los em paz. Compreendendo a mensagem não dita, Misa anunciou relutantemente sua partida, com um vislumbre de relutância em seu rosto. Após chegar ao seu quarto, Misa pondera sobre Xian e comenta sobre seu temperamento peculiar, achando difícil desvendar qualquer coisa sobre ele. Enquanto isso, um homem idoso alerta que o ancião Gu causará uma comoção ao saber que ela colocou alguém em um quarto prêmio. Com um sorriso malicioso, ela responde que é ainda melhor, revelando seu plano de usar Xian para se livrar do ancião. O velho observa sua natureza manipuladora e prevê que ela terá dificuldade em encontrar uma amizade genuína. No dia seguinte, fora do navio, Yilin chama seu irmão excitada, maravilhando-se com a vista deslumbrante das montanhas distantes. Sendo o irmão mais protetor, Xian aconselha a ter cuidado enquanto aprecia a vista. Entre os outros passageiros, há uma criança gordinha que a insulta de repente, zombando dela como uma caipira e ridicularizando suas roupas. Imperturbável, ela explica que ficará satisfeita enquanto suas roupas forem usáveis e ela tiver seu irmão ao seu lado. Toda vez que ele se gaba de algo, Yilin responde que tem seu irmão. Cansado das provocações de Yilin, o garoto gordinho se vangloria de que seu pai é o senhor da cidade de Qianshin, tentando menosprezar a importância de Xian. Em resposta, ele o aconselha com calma a manter um perfil baixo, avisando que se ele continuar agindo arrogantemente, frequentemente se encontrará sendo espancado. Ixin chega aos dois e pergunta a sua irmã se o garoto gordinho é seu novo amigo, observando o vínculo próximo entre Xian e Yilin. A inveja do garoto gordinho emerge, levando-o a se aproximar de seu pai e pedir um irmão próprio. No quarto de Mizan, um ancião a confronta sobre a decisão de dar um quarto prêmio a um adolescente sem nome. Mizan responde de maneira descontraída, informando-lhe que o adolescente em questão é na verdade um grande espadachim. O ancião zomba de sua declaração, sugerindo que ela poderia muito bem afirmar que era alguma figura famosa como online Shuo Wangxer. Indiferente, Mizan questiona as motivações do ancião, insinuando que ele está tentando demonstrar sua lealdade ao irmão dela. O ancião se defende, afirmando que suas ações são simplesmente resultado de cumprir suas responsabilidades como ancião. Ele sugere que se Mizan se sentir injustiçada por suas palavras, ela pode levar o assunto à sua família. No entanto, antes de sair, o ancião adverte que se ela pretende usar seu poder para ganho pessoal, ele terá que intervir pessoalmente e lidar com a situação adequadamente. Após a saída do ancião, o velho que está presente aconselha a não se queimar manipulando a situação entre Xian e o ancião Gu. Ela desconsidera o conselho, acreditando que o risco valerá a pena. Fora do navio, um guarda joga insensivelmente as pertences dos irmãos enquanto o ancião Gu os confronta. O ancião Gu direciona sua atenção para Xian, questionando se um quarto prêmio é adequado para um garoto pobre como ele. Ele dá um passo à frente, informando a Elder Gu que foi Mizan quem lhes concedeu o quarto. Elder Gu, aparentemente não impressionado, questiona mais se eles pagaram por ele ou se tem um bilhete de navio válido. Enquanto isso, o garoto gordinho de antes observa a cena se desenrolando e aponta para seu pai que os irmãos estão sendo intimidados. O pai aconselha-o a observar a situação por enquanto. Sentindo a tensão, Xian pega suas pertences e se dirige a Elder Gu com um toque de sarcasmo, afirmando que a casa bêbada já não tem importância para ele. Elder Gu, impulsionado por seu motivo, acusa os irmãos de serem ladrões que entraram intencionalmente no quarto prêmio sem bilhetes adequados. Impulsionado por uma onda de proteção por sua irmã, Xian manifesta de repente uma visão de uma espada gigantesca que se ergue sobre todo o navio. Seu mestre, percebendo que ele finalmente compreendeu o coração da espada, fica surpreso com a manifestação. Em um movimento rápido, Xian chuta o guarda que ameaçava sua irmã. Os espectadores ficam cativados pela luta intensa que se desenrola diante deles. Enquanto isso, o pai aproveita a oportunidade para educar seu filho, explicando que o que eles acabaram de testemunhar foi a pureza da espada. Perplexo, o filho pergunta sobre seu significado. O pai só pode balançar a cabeça enquanto repreende o filho por negligenciar seus estudos. Ele continua a explicar que um espadachim só pode se tornar um verdadeiro mestre do caminho da espada após compreender o coração da espada. Ele enfatiza ainda que há apenas um mestre da espada em todo o país de Jian e que Xian provavelmente será o segundo no futuro. Ameaçando o ancião,
e Xian diz que matará todos se tocarem em sua irmã. Em resposta a Xian, Elder Gu se prepara para um ataque, gritando o nome de Xian por quebrar as regras. O pai percebe que o ancião já está no reino do céu e que Xian não será capaz de derrotá-lo. Um guarda abre a porta de Xiamin enquanto ele informa urgentemente que Xian entendeu o coração da espada e que Elder Gu está prestes a ser morto. Surpreendido com a notícia, Xiamin deixa cair acidentalmente seu chá ao perceber a força e o valor real de Xian. O velho aconselha nervosamente a impedir Elder Gu, já que seria uma decisão tola ofender um futuro mestre do dão da espada. Em contraste, Xiamin sorri confiantemente enquanto anuncia que é hora de intervir. Voltando à batalha, Xian enfrenta Elder Gu, que está, agora, em uma posição relaxada. Enquanto Xian estava preparando seu movimento final, o ancião o ameaçou, dizendo que, dado seu cargo como ancião do pavilhão imortal embriagado, a associação não o deixaria ir se ele o matasse sem se abalar. E Xian respondeu friamente que não era da conta do ancião se o pavilhão iria poupá-lo ou não, já que o ancião não veria o sol amanhã. O mestre confiante chegou à cena com uma postura de arrogância inabalável, começando a assumir uma posição de comando enquanto implora a Xian que poupe o ancião, pensando que ganhará um poderoso aliado após fingir ajudá-lo. No entanto, sua fantasia foi brutalmente despedaçada quando Xian agarrou seu pescoço, a ergueu do chão e friamente revelou sua consciência de seu envolvimento nos acontecimentos em curso. E Xian apertou o pescoço da ardilosa Xiamin enquanto friamente revelava seu conhecimento de seu plano maquiavélico. Vendo a situação, os guardas ordenaram ansiosamente a Xian que soltasse sua dama. O ancião rei de Xiamin, zombando dela ao adicionar combustível ao fogo ao revelar seu plano de usar Xian para matá-lo, colocando em perigo sua irmã. Desesperadamente, Xiamin nega as acusações, suplicando para que Xian não acredite nas palavras do ancião. Consumido pela raiva, Xian direciona sua espada para o ancião tagarela, liberando um corte esmagadoramente grande de energia que obliterou sua forma física. A multidão observa com espanto e admiração. Essa demonstração de força fez com que o pai percebesse que Xian é na verdade um grande espadachim, com um poderoso arremesso, e faz Xian açoitar Xiamin, fazendo com que seu corpo colidisse violentamente com o mastro do navio. Apesar de suas ofensas, Xian decide poupar sua vida, emitindo um aviso severo para que ela desapareça de sua vista para sempre. De repente, uma voz de comando reverbera pelo ar, chamando Xian de arrogante. A multidão perplexa examina os arredores, tentando localizar a fonte da voz. Pairando alto acima deles, está uma garça branca com uma figura acima dela. O homem elogia insinceramente o país por ser rico em talentos, interrogando Xian sobre a identidade de seu apoiador por ousar matar um membro do pavilhão imortal embriagado. E Xian responde com um toque de sarcasmo e arrogância, questionando se sua própria vida seria poupada se seu apoiador possuísse força suficiente. O homem, bastante divertido com a resposta de Xian, escarnece e comenta que estava apenas considerando se também deveria erradicar as forças que apoiam o senhor da cidade de Ixin. O pai do menino rechonchudo que apareceu antes dá um passo à frente e pede o favor do homem, estando a poupar Ixun. O homem reconhece o senhor Lu, mas recusa seu pedido, aconselhando-o a ficar fora do assunto, pois se relaciona com os assuntos do imortal embriagado. A expressão do senhor Lu se torna ameaçadora enquanto ele critica o homem, o mestre do nono andar, por intimidar os dois jovens. Antes que o senhor Lu possa terminar sua frase, o dono do nono andar se posiciona rapidamente atrás do senhor da cidade e afirma que isso é uma questão privada, declarando que não dará face a ninguém. E Ixun agradece respeitosamente ao senhor Lu, expressando gratidão por sua intervenção, acrescentando que não há sentido em tentar argumentar com eles, já que o imortal embriagado busca intimidar os outros. Em resposta ao comentário de Xian, o dono do nono andar reage e adverte Xian, enfatizando que a força prevalece neste mundo, declarando audaciosamente ser aquele que intimida em nome do imortal embriagado. Imortal e Ixin devem, portanto, suportá-lo apontando seu leque para Xian, o proprietário do nono andar, com confiança. Afirma que Xian não tem apoiador influente ou a respaldando em um ato altruísta. E Yiling, sendo uma irmã leal, se oferece para ser sacrificada no lugar de seu irmão. Apoiada pelo velho Xiamin, tenta implorar com seu superior, mas é rapidamente silenciada e ordenada a pedir desculpas ao seu mestre ao chegar à capital. O dono do nono andar ordena que seus subordinados pendurem os corpos dos irmãos na frente do navio das nuvens, pretendendo fazer uma exibição pública de seu destino com arrogância. Ele reafirma sua posição como o valentão do pavilhão imortal bêbado, desafiando quem não gosta de suas ações a vir e lutar. Concordando com sua audaciosa declaração, a mestra se revelou diante do navio, enquanto instruía Nishin a observar atentamente, pois ela irá ensiná-lo o verdadeiro significado de intimidar os outros. E Ixun observa cuidadosamente sua mestra. Ações, sua curiosidade despertada por sua nova habilidade de se mover do lado de fora com um gesto comandante, ela evoca sua intenção de espada estendendo a mão no ar em resposta a um colossal vórtice de água turbulenta se materializa atrás dela, condensando rapidamente na forma de uma espada. O garoto gordo direciona a atenção de seu pai para o rio ressecado abaixo, surpreendendo sua surpresa com o espetáculo. O pai olha para baixo,
espantado ao perceber que até mesmo o renomado mestre de espadas do país de Jian é incapaz de tal feito. Testemunhando essa exibição extraordinária, gotas de suor se formam no rosto do mestre do 9º andar, enquanto ele cautelosamente se dirige à mestra de Yixian com um olhar frio. Ela concentra sua atenção no outrora arrogante dono do 9º andar, balançando sua espada com precisão. Ela lança um poderoso feixe de energia diretamente nele. Apesar de sua tentativa de se defender com uma técnica defensiva forte, ele se mostra incapaz de resistir ao ataque, deixando-o em um estado lastimável e derrotado após lidar com o antagonista. A mestra revela a Ishin que a técnica que ela usou não era outra senão uma única espada que determinará a vida e a morte. Ela pergunta se ele compreende a essência da técnica. Tentando provocar outra demonstração, Yixian finge que os movimentos eram rápidos demais para ele compreender completamente. No entanto, sua mestra rapidamente percebe sua atuação e o chama, voltando sua atenção para o dono do 9º andar, que está fingindo estar incapacitado. A mestra ordena a se levantar. O homem tenta falar bobagens, mas a mestra rapidamente o silencia com um aviso. Ela exige que ele convoque seu apoiador mais formidável para que ela possa demonstrar o que realmente significa intimidar os outros. Momentos depois, a multidão percebe a chegada de um indivíduo que se apresenta arrogantemente como o dono do 8º andar. Ele questiona o grupo por ousar mexer com ele, mas antes que ele possa sequer pousar no navio, a mestra rapidamente o despacha, mostrando seu estado lastimável ao dono do 9º andar, que o chama de idiota. De repente, um vórtice de vento flamejante se forma ao lado do dono do 9º andar, revelando um ancião que se apresenta respeitosamente como dono do 3º andar. O ancião implora a mestra para permanecer calma e não criar mais dificuldades para eles. No entanto, a mestra revela o plano anterior do dono do 9º andar de pendurar os corpos dos irmãos na frente do navio. Ao aprender a verdade, o ancião elogia sarcasticamente o dono do 9º andar pelo trabalho bem feito. O proprietário pede desculpas respeitosamente a Yixian e propõe fazer as pazes com o tamanho de Yixian, sugerindo ao ancião que ele deveria buscar a opinião de seu mestre. Em resposta, o ancião rapidamente ordena que seus subordinados pendurem o corpo do proprietário do 9º andar na frente do navio como uma forma de oferecer desculpas ao espadachim imortal e aos irmãos. O proprietário do 9º andar só pode implorar por misericórdia ao ouvir a ordem. Enquanto os guardas o levam embora, o ancião se dirige ao mestre em busca de confirmação de sua satisfação. Em resposta, ela dissipa sua espada, transformando-a de volta à sua forma original. Observando esse fenômeno, o ancião fica atônito, percebendo que mesmo o espadachim imortal com o qual ele está familiarizado não possui tal capacidade. A curiosidade surge dentro dele enquanto ele contempla a identidade do mestre. Logo antes de partir, o mestre direciona suas palavras para os membros do pavilhão do imortal embriagado, ecoando o desafio do proprietário do 9º andar. Ela declara sua força e convida qualquer um que discorde de suas ações a enfrentá-la em batalha. Direcionando sua atenção para Shan Ming, o proprietário do 3º andar mostra misericórdia em prol de seu avô. Ele a comanda a ir para a capital para refletir sobre seus atos e a proíbe de interferir nos assuntos do pavilhão do imortal embriagado daqui em diante. O velho reconhece sua sorte por ter sido poupado por Yixian, mas Xiamin expressa arrependimento por ter perdido a oportunidade de se tornar amigo dele. Como gesto de reconciliação, o proprietário do 3º andar presenteia Yixian com um cartão VIP para o pavilhão do imortal embriagado, expressando gratidão ao ancião, assegurando que o assunto foi resolvido dentro do ringue. O mestre pergunta se Yixian se sente aliviado, e Yixun ri alegremente, expressando seu enorme alívio enquanto abraça o ombro de seu mestre. Curioso, ele pergunta como ela conseguiu sair do ringue. Em reação ao gesto de Yixian, o mestre se desvencilha firmemente de seu abraço, mantendo uma postura séria, enfatizando a importância de seu treinamento e lembrando de que ele deve desenvolver a determinação e força adequadas a um mestre de espada para proteger sua irmã. Além disso, ela revela que o segundo selo se desbloqueará em 4 meses, e, em troca de sair do ringue, ela o adverte com seriedade sobre as consequências graves que o aguardam se ele falhar em encontrar uma maneira de selá-lo. Após alguns momentos, o anunciante finalmente informa aos passageiros que eles chegaram à capital imperial, aconselhando-os a permanecerem sentados até que o navio tenha aterrissado. À medida que os passageiros deixam a estação, uma voz de trás chama por Yixin, chamando-o de irmão mais velho. E Yixian se vira e vê que é o garoto gordinho que havia ficado impressionado com sua força e agora o considera um irmão mais velho. Sem perder a oportunidade, ele pergunta brincando como o garoto o chamaria de irmão. O garoto gordinho, um pouco perplexo, hesita e o chama de irmãzinha. Lisonjeada pela resposta, Elin cruza os braços e ergue a cabeça em aprovação, expressando sua satisfação com a resposta. O Sr. Lu junta-se à conversa, e Yixin o cumprimenta respeitosamente, expressando gratidão mais uma vez por sua ajuda anterior. O senhor da cidade, no entanto, desconsidera a gratidão de Yixun, afirmando que sua ajuda foi insignificante,
considerando que os irmãos, os recém-chegados à capital, recebem um convite do senhor para ficarem em sua casa. E Xian recusa a oferta mencionando sua intenção de ir para a Academia Camu. O senhor Lu informa que seria inútil visitar a academia tão tarde e insiste em hospedá-los em sua residência. Dentro da casa do senhor Lu, todos se reúnem em torno da mesa enquanto são servidos. O senhor Lu propõe um brinde com um chim tostado, mas seu filho interrompe, instando o pai a não adiar seu treinamento para se tornar um cultivador de espadas. Irritado, o senhor Lu repreende seu filho por subestimar os desafios de se tornar um espadachim, e o Xian assiste a troca com diversão, concordando em treinar o garoto rechonchudo com a condição de que ele perca peso. O garoto fica chocado com a condição aparentemente impossível, e todos à mesa riem de sua reação antes de continuar com a refeição. Enquanto desfrutam da refeição, um dos subordinados do senhor Lu interrompe para informá-lo sobre o primeiro príncipe realizando um banquete e estendendo um convite a ele. O senhor Lu, por sua vez, convida Xian e sua irmã para acompanhá-lo. Perplexo, Xian questiona se eles realmente podem comparecer ao banquete do príncipe. O senhor Lu assegura que todo ano a Academia Camu realiza um exame que atrai pessoas talentosas e encrenqueiros para a capital. O propósito do banquete é entreter todos aqueles que se reuniram. O senhor Lu garante a Xian que ele não terá problemas para entrar na academia e o incentiva a aproveitar essa oportunidade para fazer contatos e estabelecer conexões, enfatizando sua importância na capital. Percebendo os benefícios potenciais, Xian conclui que o senhor Lu está certo e reconhece que o banquete reunirá numerosas pessoas talentosas, esperando que entre elas alguém possa possuir conhecimento ou recursos para ajudar a curar a condição de sua irmã. E Xian expressa seus sinceros agradecimentos ao senhor Lu pelo favor, e o senhor Lu modestamente minimiza a importância de sua contribuição. Ao notar sua própria fadiga, ele escolhe não se juntar a eles, e Xian sugere que ela aproveite a oportunidade para descansar até sua volta. Ao chegarem ao banquete, uma dama encantadora os nota e recebe calorosamente o senhor Lu, informando sobre as atividades organizadas pelo príncipe para os recém-chegados. Ela gentilmente pergunta se ele estaria interessado em observar essas atividades, mas o senhor Lu recusa a oferta com uma tosse suspeita e, em vez disso, ordena à dama que os guie até o príncipe. Intrigado, Xian pergunta sobre a natureza das atividades, e o senhor Lu finge desconhecimento com uma expressão nervosa. Ao chegarem ao local, a dama leva o senhor Lu para a sala onde o primeiro príncipe os aguarda, informando a Xian que ele precisará deixá-lo por um momento para encontrar o príncipe. Observando o luxuoso tapete sob seus pés, o garoto rechonchudo comenta que é feito com a pele de um tigre vermelho, custando pelo menos 1 milhão de moedas de ouro. Essa realização o faz perceber a riqueza do pavilhão do imortal bêbado, que supera de sua própria família. Um dos convidados saúda e Xian calorosamente expressa curiosidade sobre sua origem, afirmando que ele é um modesto cultivador de qin. Inicialmente, Xian fica contente em perceber que as pessoas na capital são amigáveis, mas ao descobrirem sua origem, a atitude do convidado muda abruptamente, deixando-o isolado em sua saudação, chamando-o de deslocado na festa. Enquanto isso, o convidado direciona rapidamente sua atenção para outro participante com uma origem mais estimada, interagindo com ele com entusiasmo. Ele o trata com entusiasmo e respeito. O garoto gordinho observa essa interação com irritação, comentando a tendência do convidado de olhar para baixo para os outros em um acesso de raiva. O garoto gordinho se aproxima de Xian oferecendo-se para lidar com os convidados em seu lugar. No entanto, Ian aconselha-o a deixar para lá, explicando que não é necessário se preocupar com tal comportamento, pois é comum entre certas pessoas alinhadas com os sentimentos de Xian. O primeiro príncipe elogia Xian, reconhecendo suas realizações ao ganhar o reconhecimento do senhor da cidade. Enquanto a multidão se reúne e a presença do príncipe se torna conhecida, sussurros e comentários percorrem os espectadores. Um indivíduo expressa inveja da sorte de Xian por receber elogios do príncipe. Outra voz se junta, expressando um tom mais desdenhoso, enfatizando que elogios vazios por si só não são suficientes se ele não conseguir provar a si mesmo. Além disso, Lord Lu apresenta a princesa Jian Yanxin, e em resposta, Xian se apresenta. Observando a interação, o príncipe critica silenciosamente Lord Lu, considerando-o tolo por pedir a ele que recomende alguém como Xian. No entanto, ao refletir mais profundamente, ele percebe que Lord Lu é uma pessoa astuta e que as coisas não podem ser tão simples quanto parecem. Ele especula que Xian é apenas um peão no plano de Lord Lu, concluindo que Lord Lu deseja que ele pareça cortês na frente de todos para atrair talentos em potencial. O príncipe troca um olhar significativo com Lord Lu, reconhecendo silenciosamente sua compreensão da estratégia subjacente. Internamente, Lord Lu se pergunta por que o príncipe está olhando para ele. A voz do anunciante ressoa pelo salão, anunciando a chegada de Musvishin. Ao ouvir isso, o príncipe informa rapidamente Lord Lu sobre questões urgentes que exigem sua atenção imediata, sinalizando sua necessidade de partir. Preocupado que o príncipe possa ignorar Nishin, Lord Lu tenta detê-lo. No entanto, ele interpreta erroneamente as intenções de Lord Lu em relação a Nishin, e o príncipe insiste em sair. Intrigado pela situação que se desenrola, Xian se volta para Lord Lu e pergunta sobre a identidade de Musvishin. Notando a urgência do príncipe em encontrá-la, Lord Lu, com um toque de intriga em sua voz,
revela que Svishin não é uma garota comum, ela é renomada como a número 1 em beleza na capital. Essa revelação desperta a curiosidade de Ixia, levando-o a questionar se Svishin supera a beleza de Onlin Shu. Lord Lu se engasga de surpresa ao ouvir a pergunta de Ixia, mas depois de se recompor, ele explica que a fama de Onlin Shu se deve à sua formidável força, que conquistou o respeito de pessoas em 100 países. Sua reputação não se baseia apenas em sua aparência, mas também é respaldada pela influente família Move, tornando-a uma figura cobiçada por aqueles que ambicionam o trono. Assim, o príncipe, juntamente com outros, busca se casar com Musvishin como uma jogada estratégica para obter apoio e fortalecer sua busca pela coroa. Ao saber das intenções do príncipe, a percepção de Xian sobre ele diminui. No entanto, Yishun educadamente recusou, citando a presença de seus amigos como motivo pelo qual não podia sair naquele momento. Ele assegurou a Suishin que haveria uma oportunidade futura de se encontrarem, mas em seus pensamentos internos, Yishin concluiu que seria melhor evitar cruzar o caminho com essa mulher. Os espectadores ficaram chocados de incredulidade quando Yishin inesperadamente recusou o convite da renomada beleza da capital, sentindo a tensão aumentar. Xiaoming aconselhou urgentemente a se afastar e alertou contra pressionar Yishin ainda mais. No entanto, assim como Xiaoming havia ignorado o aviso do velho sobre não fazer um inimigo de Xia, Suishin escolheu ignorar o conselho de sua amiga. Ela começou a derramar lágrimas, se retratando como vítima e questionando a Yishian se ela não era digna de ser sua amiga, tentando manipular a situação a seu favor. Enganada por seu ato, a multidão ficou furiosa com Yishian por fazer sua amada Suishin chorar, acusando-o de arrogância. No meio de tudo isso, Suishin secretamente achou diversão na situação, aproveitando a pressão pública em torno de Yishun. No entanto, para sua surpresa e consternação, Yishian disse firmemente para ela voltar, deixando-a com uma mistura de raiva, surpresa e derrota escrita em seu rosto. De trás da multidão, um cara grande falou, questionando a audácia de Yishian em falar com a senhorita Mou de tal maneira. A pessoa que estava diante dele reconheceu o cara como Kanshi, um novo aluno da Academia Kanglo. Em resposta, o garoto rechonchudo deu um passo à frente, exigindo saber a identidade de Kanshi por desrespeitar seu irmão mais velho. Imperturbável pela confrontação, Kanshi pulou rapidamente para frente, demonstrando seu tamanho imponente ao aterrissar diante do garoto com uma postura intimidante. Ele estendeu suas mãos maciças ameaçando quebrar todos os ossos do corpo do garoto. Tremendo de medo, o garoto rechonchudo olhou para a figura imponente diante dele, percebendo o perigo iminente. O Sr. Lu chamou seu filho, pronto para intervir, justamente quando a tensão atingiu o pico. Yishian agiu rapidamente, desferindo um poderoso soco no rosto de Kanshi, deixando-o inconsciente no chão. Após incapacitar seu oponente, Yishian voltou sua atenção para Suishin e expressou sua preferência por formar amizades com base no caráter genuíno, em vez de recorrer a táticas manipulativas. Ao lado dela, Xiaoming esclareceu que Kanshi não tinha nenhuma associação com eles. Saixing observou as ações de sua amiga, ponderando se Xiaoming realmente tinha sentimentos românticos por Yishian naquele momento. O príncipe chegou curioso sobre a confusão, observando que a reunião se parecia com um mercado de vegetais movimentado, enquanto a multidão cumprimentava respeitosamente o príncipe. O Sr. Lu, entre os espectadores, viu isso como uma oportunidade potencial para o príncipe reconhecer as habilidades de Yishian e possivelmente recrutá-lo. Enquanto isso, Suishin confrontou o príncipe, questionando seus comentários e insinuando que ele havia chamado de esposa de um vendedor de vegetais. Preocupado com sua reação, o príncipe rapidamente se desculpou e tentou acalmá-la, esclarecendo que foi um mal-entendido e pediu a ela que explicasse a causa de seu sofrimento. Em seu esforço para influenciar a opinião do príncipe contra Yishian, Suishin expressou sua decepção, destacando o dano causado a Kong Shi e o sentimento de ser desprezada por Yishun. A multidão, concordando com os sentimentos de Suishin, expressou suas opiniões desaprovando Yishian. Enquanto isso, a expressão do príncipe mostrava surpresa ao ouvir sobre a capacidade de Yishian de derrotar Kanshi, diante da visão do rosto inchado dele. Mentira inconsciente no chão confirmou a gravidade da altercação. O príncipe, observando sua condição, expressou preocupação e instruiu seus subordinados a levá-lo para tratamento médico. Os subordinados reconheceram a ordem e responderam afirmativamente para realizar a tarefa. Enfrentando Yishun, o príncipe perguntou seu nome em tom interrogativo. Seu subordinado prontamente informou que o indivíduo em questão era Yishian, com quem haviam se encontrado antes, usando uma expressão que aparentemente expressava seu desprezo por Yishian. O príncipe afirmou que já havia entendido a situação, compreendendo que Yishian havia insultado a senhorita Mo e causado danos a Kong Shi. Ele exigiu firmemente um pedido de desculpas dele. Após exigir um pedido de desculpas de Yishian, o príncipe voltou sua atenção para Sveijin, tentando impressioná-la, assegurando-lhe que buscaria justiça em seu nome. O Sr. Lu, observando a situação ao lado, pediu desculpas pela reviravolta inesperada dos acontecimentos. No entanto, Yishun rapidamente rejeitou as desculpas do Sr. Lu, afirmando que isso não tinha nada a ver com ele. O Sr. Lu, reconhecendo a gravidade das ações do príncipe, internamente concluiu que o príncipe havia completamente ofendido Yishun, com um sorriso irônico. Yishian comentou sobre a tentativa transparente do príncipe de melhorar sua imagem e recrutar mais talentos. Em resposta,
O príncipe, sentindo-se provocado, ergueu seu leque e advertiu Yixian contra falar bobagens, mascarando suas intenções com a fachada de boa vontade. O príncipe ofereceu a Yixian uma escolha, ou ajoelhar-se e pedir desculpas, ou enfrentar as consequências de ser proibido de sair do pavilhão do imortal embriagado. Em seus pensamentos, o príncipe acreditava que sacrificar um deles para impressionar a senhorita Mose parecia uma troca valiosa. Observando a tensão aumentar, o Sr. Lu interveio e pediu um favor à senhorita Mo, sugerindo que deixassem a Mata Mu ir. Fingindo estar interessada em fazer amizade com Yixian, ela respondeu com um sorriso irônico e afirmou que Yixian havia ofendido a todos, tornando inútil tentar convencê-la do contrário. O Sr. Lu, sem palavras, ficou com uma expressão perplexa, incerto sobre qual seria o próximo passo. Observando a cena, Yixian não pôde deixar de rir da pretensão da mulher. Notando seu riso, Suixin confrontou-o e exigiu saber o que ele achava tão engraçado. Em resposta, Yixian afirmou que achava graça em alguém como ela, que estava tão consumida por sua própria beleza e origem familiar. Ele prosseguiu zombando da multidão, chamando-os de tolos por seguir alguém que apenas observava à margem. Em seguida, dirigiu suas palavras a Saixing, informando-a para não se dar ao trabalho de fingir fazer amizade com ele, pois não tinha interesse nela, mesmo que ela se apresentasse nua diante dele. Reconhecendo o ego inflado de Saixin, o príncipe e a multidão a olharam com nervosismo, aguardando sua reação. Consumida pela raiva, Saixin concentrou uma rajada de energia na direção de Yixian. No entanto, Yixian neutralizou facilmente seu ataque e a empurrou para trás. Ao perceber a verdadeira extensão da força de Yixun, Saixin se recompôs e manteve uma calma aparência. Em vez de recuar, ela decidiu elogiar Yixian e lançar um desafio para testar seus limites e ver o quanto ele poderia suportar. No entanto, antes que pudesse atacar, Xiamin interveio, assumindo a responsabilidade pela situação, embora deixasse claro que não era sua intenção que as coisas escalassem dessa forma. A confusa Saixin questionou sua amiga, perguntando se ela estava levando Nishi para dentro, implorando para que ela não causasse mais problemas. Xiamin implorou a ela que deixasse para lá. No entanto, Suixin retrucou que não podia simplesmente ignorar devido à gravidade das palavras de Yixun. O príncipe, concordando com Suixin, assegurou a ela que nada aconteceria com eles e acrescentou que garantiria que Yixun enfrentasse as consequências por insultar Suixin. Nesse momento, depois de declarar sua palavra dominante, uma voz assertiva de uma sala silencia a multidão ao elogiar sarcasticamente o príncipe por ser poderoso. Depois de olhar acima, o príncipe começa a suar profusamente ao perceber a identidade da pessoa que estava se dirigindo a ele. Todos prosseguiram para saudar o guerreiro nacional de seu país, e ela prosseguiu descendo enquanto comentava sobre a raridade do talento no país de An e que o príncipe havia cometido um erro estúpido ao provocar um deles. O príncipe responde com preocupação, apontando que Yixian é apenas um cultivador solto que insultou Svagen e prejudicou Kangui. Em resposta, Lan Shu pergunta se ele está insinuando que ele é melhor em reconhecer talentos. O príncipe nega apressadamente, não ousando ofendê-la. Depois que o príncipe confirmou seu erro, Lan Shu removeu da função de anfitrião para os novos alunos e o proibiu de ser anfitrião por 5 anos. Reagindo à punição severa, o príncipe insiste que Yixian é apenas um cultivador solto. No entanto, Lan Shu dobra o tempo de sua punição. O príncipe implora a ela, invocando seu pai na tentativa de mitigar sua punição. Em troca, Lan Shu dobra a punição novamente, totalizando 20 anos. Ao ouvir isso, o príncipe levanta as mãos em resignação, finalmente aceitando a punição. Depois de repreender o príncipe, Lan Shu pediu a Suijin para fornecer uma explicação concisa para seu comportamento imaturo, considerando seu papel como representante da geração mais jovem da família Mo. Xiamin sussurrou silenciosamente para Suixin que ela estava sendo abordada por Ambucher, enquanto Suixin permanecia em silêncio. Lan Shu questionou se ela guardava rancor ou permanecia incrédula, ficando impaciente com sua falta de resposta. Lan Shu direcionou um feitiço para ela, fazendo com que ela agarrasse o pescoço com dor. Testemunhando o sofrimento de sua amiga, Xiamin suplicou que Saixing fosse poupada, apelando para Lan Shu em nome da família Mo. Lan Shu concordou com esse pedido. No entanto, com um olhar ameaçador, instruiu-os a informar o patriarca da família Mo que Yixian era sua amiga. Além disso, ela advertiu que deveriam esperar retaliação dela se algum membro da família Mo ousasse causar problemas novamente. Enquanto Shan Min estava ansioso e preocupado com sua amiga, Lan Shu se aproximou de Xixin e brincou dizendo que ela sempre era mandona, questionando se tudo ficaria bem. Lan Shu o tranquilizou sugerindo que ele simplesmente poderia fingir que Suijin o atacou e desmaiou. Antes que ele pudesse responder, Lan Gu firmemente o pegou pelo colarinho e começou a arrastá-lo para longe do lugar lotado. O garoto gordinho, observando seu irmão mais velho sendo arrastado por Lan Shu, se despediu dele e fez um pedido para que Yixian conseguisse o autógrafo de Lan Shu. A multidão que observava expressou uma mistura de emoções, com alguns demonstrando inveja, enquanto outros se resignavam diante dos acontecimentos. O príncipe, com lágrimas nos olhos, agarrou desesperadamente a mão do Sr. Lu, suplicando por sua ajuda. O príncipe expressou seu medo de que, se ofendesse o guerreiro nacional, isso comprometeria sua chance de ascender ao trono. Enquanto isso, Lord Lu,
se sentindo constrangido e olhando para o príncipe com um toque de desesperação, pensou para si mesmo que se o príncipe tivesse perdido uma oportunidade tão importante, ele merecia perder o trono. Lord Lu acreditava que se o guerreiro nacional realmente punisse o príncipe, as consequências seriam muito mais graves do que as que ele estava enfrentando atualmente. Lang Shu, iluminada pela luz da lua, ficou em frente ao coreto, seu olhar fixo em Xi enquanto ele enxugava o suor e reclamava de como ela quase o estrangulou antes. Curiosa com suas palavras distantes, Lang Shu perguntou com qual nome ele a chamava.